Esse clube é gigantesco, já ganhou muitos títulos e a tua vinda aqui, sem nenhuma dúvida, pode nos ajudar a buscar mais histórias importantes para o clube, e a história importante para o clube também é a história da tua carreira. Seja bem-vindo. Pessoal, boa tarde. Obrigado por terem vindo. Como sempre, vou me tomar uns minutos para poder informar vocês e poder falar algumas coisas que vocês viram que eu estou falando pouco. Alguns falam que eu estou sumido, mas eu estou sempre no CT. Quem quiser me procurar, estou sempre no CT, bem cedinho até final de tarde. Nós estamos, né? O departamento de futebol sempre está presente, trabalhando. Tem se falado muitas coisas e a gente tem que aclarar algumas, e outras. E essa mensagem é para o torcedor, especificamente para o nosso torcedor, e procura utilizar outras ferramentas para poder convencer os atletas e jogadores de outras equipes a jogarem no Esporte Clube Internacional. Sim. O clube fez um esforço enorme dentro do que a gente pode, dentro da nossa condição, a condição do clube, para trazer jogadores que possam nos ajudar, que possam brigar pelo seu espaço, dentro das características que nós precisamos como clube, dentro das características que a comissão precisa, que o Roger precisa. Tudo isso é consensuado, tudo isso sempre buscado um equilíbrio permanente para poder contratar jogadores que são acompanhados pelo clube há muito tempo, mas que também o treinador tenha acompanhado ou não, mas tenha essa opinião positiva para poder concretizar a operação. Muito tem se falado da ausência do Fernando. Cara, não vou descobrir, a gente não vai descobrir nada falando do Fernando aqui. É craque. Craque é para poucos. A palavra craque é para poucos. Como tu busca uma reposição para um craque? Com dinheiro. E muito dinheiro. A gente não tem esse poder e essa força. Hoje a gente não tem. Sim. Nós temos que valorizar o esforço que está fazendo o clube. Nós temos que valorizar os jogadores que chegaram, que vão nos ajudar. Eu tenho plena certeza que vão nos ajudar. Não vim com nenhuma folha, nem com nenhum número, volto a repetir. Mas eu confio nos jogadores que a gente traz. A partir daí, se eles vão render ou não depende da gente. Sim? Existe um trabalho por trás da comissão, existe um trabalho de ambiente nosso, que fazemos com que eles se adaptem o mais rápido possível ao nosso clube, à nossa cidade. Sendo brasileiros é muito melhor, sendo estrangeiros como Alan, pode ser que não tenha período de adaptação, pode ser que sim, nós temos que estar preparados para isso. Pelo que a gente já viu dele, duvido que ele tenha muito tempo de adaptação. A gente já viu ele muito entrosado. A partir do primeiro contato, e ele vai contar depois, ele se preocupou muito pelo clube. Mas quero deixar claro que a gente fez um esforço grande para trazer jogadores dentro da nossa condição, do clube, e do que a comissão e o Roger precisa, sempre buscando um equilíbrio entre o clube e a comissão. Sim? A contratação da Alan vem trabalhada há muito tempo. E outro ponto que eu quero esclarecer, porque hoje chama-se a diretoria de incompetente, chama-se o departamento de futebol incompetente, que demorou, que tinha um mata-mata pela frente e não conseguiram escrever o Alan para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nós tivemos várias pedras no caminho. Foi uma contratação que a gente queria muito. Nós estamos trazendo um cara que foi capitão do seu time, que é uma liderança, que era o líder da equipe, que teve muita
resistência para liberar ele, que teve muita concorrência de times grandes, importantes da Argentina, e ele vai falar para vocês depois, muita concorrência até o último minuto, e a gente utilizou todas as armas, todas a nossa ferramenta para poder convencer ele, para mostrar o que significa o Esporte Clube Internacional para nós, o que significa e a força que tem o Internacional no mundo e dentro do Brasil. Ele já conhecia o clube, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Se a gente economicamente não consegue brigar com algumas potências ou alguns clubes que hoje têm essa condição, nós temos que buscar outros caminhos. E esses caminhos demoram. Esses caminhos são complicados. Esses caminhos são difíceis de se decidir em 2, 3 dias. Se eu tenho o dinheiro, em 2, 3 dias, em uma semana, como muito, eu consigo trazer o jogador. Hoje o Internacional não dispõe dessa condição. Eu quero deixar bem claro isso aí, porque não é que o Internacional está mal, sim? E não é o único clube que hoje passa por uma condição financeira difícil. Sim? Tem muitos aqui no Brasil. E vocês sabem disso melhor que eu. Tem 2 ou 3 hoje que têm condições de comprar o jogador e dispor dele com 2, 3 dias. Os demais estamos na briga para poder reforçar e para poder fazer o nosso elenco muito melhor. Queria também falar que muito se falou do Fernando e tal, e eu lembrei agora, né? Mas eu preciso voltar. Há 3, 4 meses se falava que o meio campo do Inter era um asilo, não falavam? Dito por vocês? Dito por vocês, dito por veículos identificados, que a somatória de 3, 4 jogadores sumava mais de 100 anos, 120 anos. Bom, hoje se fala só do Fernando. Volto a repetir. Jogador craque, jogador acima da média. Infelizmente machucou. E a gente precisa buscar uma solução. Tá? Nós podemos ser criticados ou não pela solução que a gente se encontra. Mas que a gente não vai fazer loucuras. A gente não vai colocar o clube em um risco que não precisa hoje. Preciso dizer também que eu já falei, mas frisar novamente que participei de muitos elencos e hoje, para mim, o elenco do Inter é um dos melhores dos últimos anos. E continuo mantendo isso. Em termos de qualidade, em termos de característica individual, característica coletiva, comissão técnica, experiência de jogadores, é um dos melhores dos últimos anos. E acreditamos muito neles. Por outro lado, reconhecer, e essa é uma mensagem para o torcedor, reconhecer de que admitimos que a expectativa que foi criada, a gente não está dando uma resposta à altura, que a gente está devendo, que a gente precisa encontrar soluções, tanto nós como departamento, junto com a comissão, o treinador, e encontraremos as soluções como se encontraram no ano passado, quando a gente fez uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, como quando começamos o ano, que começou muito bem, e depois tivemos várias lesões e vários jogadores machucados, mas também classificando nas 2 competições, uma nacional e internacional, melhorando no Campeonato Brasileiro em termos de resultado, mas em termos de rendimento não condiz com o resultado, e é verdade. Admitimos isso e buscaremos soluções. E para fechar, e deixar vocês com o Alan, que ele é o protagonista, né? Mas eu precisava, aproveito, né? E desculpa, tá? Desculpa-me que... Não tem problema. Tu já vai aprender que a gente precisa, algumas vezes precisa falar algumas coisas. Vou deixar com o Alan. Agora esqueci, agora me desconcentrei do que ia falar, que era importante. E isso, pessoal, entendo que muitas mensagens têm endereço para mim. Entendo perfeitamente. E podem continuar falando. Que eu vou trabalhar. E se eu errar, e se a gente como departamento, Bissou, errar, porque a gente erra, tá?
A gente erra e assume o erro, não se esconde. Tentaremos melhorar. Tentaremos melhorar e fazer o melhor para o clube. Não é o melhor para o D'Alessandro, não é o melhor para o Bissau, nem para o fulano. É o melhor para o clube. E essa mensagem que tem endereço podem continuar mandando. A torcida que não se contamine. A torcida, sim, a gente reconhece o nosso rendimento, mas a torcida que não se contamine. Que fique junto com a gente. Que fique junto com a gente. Que cobre no momento necessário, como cobrou outro dia. Que ela tem o seu direito, mas que acompanhe. Que acompanhe, que o time precisa da torcida. Sei que eles estão fazendo a sua parte, mas que não abandonem, que a gente vai fazer tudo para melhorar. Tá bom? Obrigado. E deixo vocês com o protagonista.